Olá, Taubaté, aqui você fica conectado, junto e misturado com o nosso mix de conteúdos. Hoje é quinta-feira, 14 de novembro de 2024, véspera de feriado, e você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje. Tem os melhores shorts da nossa grade de programação. No Mix de Notícias você fica muito bem informado. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários para a Prefeitura de Taubaté. Este é apenas um dos destaques desta edição. Na hora do papo, a gente fala de diabetes com a médica Marina Laís. Então, se junte, se misture com a gente, que o Mix da TV tá no ar. Começando mais o Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, sempre agradecendo a sua participação, a sua audiência, você que acompanha a gente pelos canais aberto e fechado aqui da nossa TV e também através das nossas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E agora eu destaco para você os programas que você acompanha a seguir na nossa emissora. Tá no ar a grade da TV. Aí na tela para você os destaques de amanhã, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. Tem edição do Boletim Câmara com as principais notícias, informações da cidade, previsão do tempo e tudo que é relevante aqui no nosso cenário taubateano e também da região do Vale do Paraíba. O Boletim Câmara com Ana Laura Costa começa amanhã, a partir das 9h30 da manhã. Na segunda-feira, dia 18, os destaques são os seguintes. 2h da tarde tem o Mix da TV. A gente vai fazer uma retrospectiva com os melhores assuntos e entrevistas que a gente fez aqui no nosso programa, lá no antigo Boa Tarde Taubaté, no Papo da Tarde. A gente vai resgatar este material e trazer um especial nesta semana com as melhores entrevistas, tanto do Papo da Tarde como do Mix, no Papo Mix, que a gente tem o nosso Hora do Papo, no Mix da TV e o nosso Hora do Papo. E também um destaque para você, na segunda-feira, às 2h30 da tarde, a gente tem a solenidade, que é o Dia da Consciência Negra, com uma transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Taubaté. Então, estes são os principais destaques dos próximos dias aqui na nossa grade de programação. E agora você fica muito bem informado com as principais notícias e informações aqui de Taubaté e também do Vale do Paraíba. Tá no ar o nosso Mix de Notícias. Primeiro destaque na tela para você. O plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou em sessão extraordinária na última terça-feira, dia 12, o projeto de lei que visa proibir a utilização de aparelhos celulares por alunos das escolas públicas e privadas do Estado. Aprovada por unanimidade, a proposta segue agora para a sanção do governador. Proposto pela deputada Marina Elou, da Rede, e assinado por outros 42 parlamentares da Casa, o projeto de lei 293 altera a Lei 12.730 de 2007, incluindo novos dispositivos e regramentos sobre o uso dos dispositivos, a norma vigente relacionados ao uso de celulares em sala de aula. O texto aprovado pelo plenário foi um substitutivo apresentado durante reunião conjunta entre as comissões de Educação e Cultura e Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp. A relatora da proposta, a deputada Solange Freitas, defendeu o controle sobre o uso de celulares nas escolas públicas e privadas do Estado, readequando a lei já existente. De acordo com o texto substitutivo, fica vedado o uso de celulares com acesso à internet pelos alunos de unidades escolares de todo o Estado. Os protocolos para armazenamento dos aparelhos deverão ser definidos pela Secretaria de Estado da Educação, em parceria com as secretarias de educação municipais. A utilização dos dispositivos será permitida, no entanto, em casos onde houver a necessidade pedagógica para a utilização de conteúdos digitais ou de ferramentas educacionais, além de casos em que haja necessidade de auxílios tecnológicos por parte de alunos com deficiência. Outra preocupação dos pais e alunos, a comunicação externa também está contemplada na proposta aprovada. De acordo com o projeto de lei, a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo e as escolas da rede privada deverão criar canais acessíveis para a comunicação entre pais e responsáveis e a instituição de ensino. Essas informações são da Alesp. Vamos agora para o segundo destaque local. Estão abertas inscrições para processo seletivo de estagiários matriculados no ensino médio,
técnico e superior para a Prefeitura de Taubaté. As inscrições acontecem pelo site do CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, e seguem até o próximo dia 26 de novembro. As vagas são para cadastro reserva e o candidato precisa estar devidamente matriculado ao curso que pretende concorrer à vaga de estágio. O edital prevê vagas para diversas áreas. Para estudantes de nível médio e técnico, o valor da Bolsa Auxílio é de R$ 330 para 20 horas semanais. Já para nível superior, os valores são de R$ 430 para 20 horas e R$ 630 para 30 horas semanais. O auxílio transporte corresponde a R$ 70 mensais para todas as categorias. A prova é online e realizada junto à inscrição. O candidato precisa responder as questões dentro do tempo estipulado, que são 10 questões de múltipla escolha de português e conhecimentos gerais. Para os candidatos das vagas na Secretaria de Cultura e Economia Criativa, haverá uma prova prática. A publicação da classificação provisória está prevista para ser divulgada em 2 de fevereiro de 2025 e a classificação definitiva em 18 de dezembro, ambas no site do CIE. As informações são do site da Prefeitura de Taubaté. E agora tem shorts, que são os recortes da nossa grade de programação. No Boletim Câmara sempre tem uma entrevista interessante e nós escolhemos um trecho com uma entrevista falando sobre saúde dos pets. Quem deu essas dicas e conversou com a Ana Laura foi o veterinário Daniel Camilo. Vamos ver? Solta o play. Dessa vez nós vamos falar sobre a saúde dos nossos bichinhos, animaizinhos de estimação. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o médico veterinário Daniel Camilo. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui e poder fazer parte dessa reportagem. Para a gente que é médico veterinário, é sempre importante estar ajudando na saúde dos animais e, de forma secundária, ajudar também na saúde de toda a população. Obrigada, Daniel. Agosto é um mês de conscientização contra a raiva. Eu quero saber, a vacinação é a melhor, a mais eficaz maneira de prevenir os nossos animais de estimação? Sem dúvida, a vacinação ela é fundamental, tendo em vista que o vírus da raiva ele é 100% letal. Além disso, trata-se de uma zoonose. O que seria isso? Transmite dos animais para os seres humanos. Então, é muito importante que seja feita a vacinação. Vale a pena lembrar que, se não me falha a memória, ano passado nós tivemos 2 casos de raiva aqui em Taubaté e é uma doença muito triste. Leva realmente a óbito, não tem o que ser feito. Quando você diz que a doença é letal, ela é letal em todos os casos? Não existe aí situações em que o animal consegue se recuperar? Olha, não tem recuperação. Realmente é 100% de letalidade. Não existe nenhum tipo de tratamento como existem em outras doenças, como sinomose, parvovirose, enfim, doenças virais, mas realmente a raiva ela é fatal, 100% fatal. E quais são os sintomas dessa doença? Como a gente pode identificar que o nosso animalzinho está doente aí pela raiva? A gente percebe uma mudança, uma alteração no comportamento do paciente, dificuldade em se locomover, uma agressividade e até mesmo salivação excessiva por conta do vírus entrar na parte neurológica do paciente. E essa doença, ela já é transmissível desde o início ou existe um momento em que é mais fácil aí de contaminar seres humanos? Ela transmite desde o início, basta que tenha um contato através de mordida ou arranhão, ela já se manifesta, tanto é que existe uma vacina que é feita logo nos primeiros momentos que entra em contato, né? Mas o ideal mesmo é que seja feita a prevenção, que todos os animais sejam vacinados. Então, esse contato se dá através da saliva do animal? Da saliva, mordidas e arranhadores. E quais são as maneiras que um animal pode se contaminar com a raiva? Você já adiantou que é uma zoonose que pode ser transmitida para os seres humanos também. Mas de que forma esse animal se contamina? Olha, os animais filantrópicos também fazem parte disso. Por exemplo, o morcego, né? A gente tem os morcegos aí que contribuem muito através de mordedura, passando assim para os animaizinhos de estimação e levando a doença à frente. Existe algum local em que seja mais arriscado a gente passear com os nossos animais, pensando nessas doenças que acometem eles, locais que a gente deve evitar de levá-los? Locais que têm, assim,
sabidamente morcegos, né? Muitas frutas, árvores frutíferas, lugares de mata, né? E lugares que têm animais em concentração, grande concentração soltos. Isso facilita, uma vez que, apesar do Ministério da Saúde ter vários esforços no sentido de campanhas de vacinação, mas mesmo assim a gente sabe que é difícil vacinar todos os animais e, infelizmente, ainda os tutores não têm uma plena ciência da importância da vacinação, não só para a raiva, mas com relação às outras doenças de origem viral e até mesmo transmitida por protozoários. E qual é a periodicidade dessa vacinação? Ou seja, de quanto em quanto tempo a gente precisa reforçar essa dose nos nossos animais? Certo. Essa vacinação ela começa a ser feita entre 3 e 4 meses nos nossos pacientes, cães e gatos, e ela precisa ser repetida anual. Tem gente que às vezes confunde, fala, mas doutor, eu já fiz quando era filhotinho, agora eu não faço mais. Não é assim. A vacina ela tem um pico de concentração plasmática no sangue. Ela fica atuando durante um período e depois ela vai diminuindo. Então a gente faz o cálculo aí e precisa repetir, reforçar essa vacina anualmente. Senão a questão de defesa do organismo já não é tão eficiente. E a partir de quanto tempo de vida esse animal já precisa ser vacinado? E aí a minha pergunta já envolve essas outras doenças que o senhor citou, mas também a raiva. Certo. Os animais, primeiro a gente começa fazendo a vermifugação, preparando ele para receber os antígenos, né? Então, eles começam a ser vacinados com 45 dias de vida. Na primovacinação, nós precisamos repetir essa vacina, assim como é feito no Covid e em outras doenças. A gente precisa fazer a primeira dose e com intervalo de 21 e 21 dias, no máximo 30 dias, nós precisamos repetir. Tem algumas raças específicas, por exemplo, no cão, o fila, o pastor alemão, o pitbull, entre outros, que a gente costuma fazer 4 doses de reforço. Quando a gente acaba essas doses de reforço, que é chamada polivalente, que pega sinomose, parvovirose, leptospirose, coronavírus entérico, não é o coronavírus que assolou aí a população recentemente. Então, depois de feito essas vacinas, a gente faz a antirrábica recomendada pelo próprio laboratório, que acaba coincidindo em 3 a 4 meses de idade. Dicas super importantes, né, relacionadas à questão da raiva. Esta entrevista na íntegra você pode acompanhar no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. É só você acessar a playlist completa do programa Boletim Câmara. E sempre tem uma entrevista ao vivo com assuntos do nosso cotidiano, de segunda a sexta-feira, às 9h30 da manhã. Ainda nesta edição, vamos ver a apresentação especial do Desbravando Taubaté sobre cultura local. E a seguir a gente conversa com a doutora Marina Laís sobre diabetes. Fique com a gente, conectado com a nossa programação. Mix da TV volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, 14 de novembro de 2024, agradecendo o carinho da sua audiência, a sua participação. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes e este é o assunto de agora, da Hora do Papo. O Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro, foi criado em 1991 pela Federação Internacional de Diabetes, junto à OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, para conscientizar o mundo sobre o reflexo do diabetes na saúde e também a questão da mortalidade da população. Alguns objetivos dessa campanha mundial têm como foco alertar para o impacto do diabetes, estimular políticas públicas que favoreçam e possibilitem aos portadores da doença viver mais e melhor, promover o diagnóstico precoce e orientar sobre formas adequadas de tratamento. Para falar mais sobre este assunto, nós conversamos agora com a médica, melhor dizendo, a endócrino doutora Marina Laís. Muito obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Mix da TV aqui na TV Câmara Taubaté. Obrigada pelo convite, é um prazer estar falando de um tema tão importante, né, e tão prevalente no nosso dia a dia aí, e vamos discutir um pouquinho sobre diabetes. A gente sempre começa conceituando o tema, né, o assunto para toda a nossa população, os nossos telespectadores. Doutora, o que é o diabetes? O diabetes é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, então ela pode haver uma remissão em alguns casos, poucos.
Mas é uma doença na qual há uma alteração nos níveis de glicose no sangue, né? E também há um mecanismo de alteração de produção de insulina ou de utilização dessa insulina pelo organismo. Então, eu posso tanto não produzir a insulina como produzir normalmente durante a vida e não conseguir utilizar essa insulina conforme os anos vão passando. Qual que é a função da insulina no nosso organismo? A insulina, ela é um hormônio produzido pelo pâncreas e a insulina faz com que a glicose, né, ou açúcar, né, ele possa sair do nosso sangue e ir para as nossas células. Ela faz esse caminho, né? Ela é esse transportador. Então, no caso, tem pessoas que nascem com essa deficiência e algumas que adquirem ao longo da vida? Quando a gente fala de tipos de diabetes, né? A gente tem alguns tipos. Os mais frequentes são o diabetes tipo 1, onde a pessoa ela nasce com a função pancreática de produção de insulina normalmente, porém, como é uma doença autoimune, o organismo produz anticorpos que atacam o pâncreas, destroem as células produtoras de insulina e aí esse paciente não produz mais insulina. O diabético tipo 1 é aquele diabético diagnosticado na infância, na adolescência, né? E existe também o diabetes tipo 2, que esse é mais comum também, né? Que está relacionado à resistência à insulina, né? Então, esse paciente, ele produziu a vida toda a insulina normalmente, porém, devido ao excesso de carboidrato, alimentação, sedentarismo, ele vai forçando o pâncreas e acumulando bastante gordura, obesidade, e aí ele não consegue usar essa insulina. Por isso, ele acaba virando diabético. E aí, uma hora também essa insulina pode acabar. O tratamento que o diabético faz é para regular essa insulina, de certa forma? O tratamento a gente não tem, a gente tem alguns medicamentos que ajudam para diabéticos tipo 2 a produzir um pouquinho mais de insulina. Nós temos medicamentos para melhorar a aceitação, né, da insulina no corpo, que são os medicamentos que diminuem a resistência à insulina. E eu tenho medicamentos que ajudam com outras funções de utilização dessa glicose, melhora dessa utilização da insulina. O que acontece quando a gente tem uma pessoa que não sabe que tem diabetes, né? Quais são os primeiros sintomas ou os primeiros sinais que, se você perceber no seu dia a dia, na mudança do seu organismo, pode ser um indicativo de que você tenha um diagnóstico de diabetes? É bem importante a gente falar sobre isso, sobre os sintomas, porque eles são um indicativo muito importante de você procurar um médico, né? Então, a gente fala que muita sede, muita fome, uma perda de peso repentina, então tá perdendo peso, não sabe por quê. Muitas idas ao banheiro, principalmente à noite, boca muito seca, ou então realmente a pessoa começa a ter sintomas de, às vezes, ir parar no pronto-socorro, por perda de consciência, quando a glicemia está muito alta, acima de 500. Porém, a sede excessiva, a fome excessiva, a perda de peso, várias idas ao banheiro, isso são os sintomas clássicos da diabetes. Você colocou, doutor, a questão da taxa, né, glicêmica. Qual que são os níveis adequados ou ideais para uma pessoa que não apresenta esse quadro? A gente tem alguns exames que fazem o diagnóstico, né? Então, a gente tem a glicemia de jejum, a gente tem a hemoglobina glicada e a gente também tem a curva glicêmica, né? Então, esses exames, cada exame ajuda no diagnóstico. Eu preciso ter 2 exames positivos para confirmar o diagnóstico de diabetes. Mas, basicamente, a gente precisa ter uma glicemia de jejum acima de 126, tá? Para a gente pensar em diabetes, e uma hemoglobina glicada acima de 6,5, maior ou igual a 6,5, a gente já fecha o diagnóstico de diabetes. Então, eu preciso de um exame de sangue, que o diagnóstico é feito com o exame de sangue, e posteriormente posso usar também uma curva glicêmica, que é um outro exame que a gente pode lançar a mão também para fazer o diagnóstico. Então, o diagnóstico é por exame de sangue. Acho que o mais comum exame que a gente conhece, né, para quem é leigo, é esse da picadinha no dedo, né? Ele é um só desses que ajudam a identificar. Isso. A gente sabe que a glicemia de ponta de dedo, né, ela é importante. Então, muitas vezes eu consigo fazer o diagnóstico só
pela glicemia de ponta de dedo. Então, por exemplo, no jejum, eu preciso estar com a glicemia de jejum abaixo de 100. 2 horas após a refeição, eu tenho que estar abaixo de 140. Se eu meço ao acaso, né, qualquer momento do dia, comeu ou não comeu, e der acima de 200, essa glicemia capilar, eu também posso fechar o diagnóstico de diabetes. A senhora já colocou alguns medicamentos, né, que vão inibir a insulina ou vão ajudar nesse controle. Mas uma pergunta frequente é: todo diabético precisa tomar insulina? Não. O diabético tipo 1, que eu comentei, que é uma doença autoimune e realmente ele perdeu a produção de insulina, ele precisa fazer uso de insulina desde o início do diagnóstico. O diabético tipo 2, não. O diabético tipo 2, a maioria das vezes vai para medicamentos via oral e quando não há sucesso nesse medicamento, o paciente não adere, aí a gente pode lançar a mão da insulina. Ou quando o paciente é diabético tipo 2, e o diagnóstico ele está muito avançado, então a glicemia está muito alterada, a gente pode entrar com insulina para regular, depois tenta tirar a insulina e manter medicamento. Doutora, e nos casos daqueles pacientes que não fazem os testes, né, para identificar o diabetes ou descobrem que tem a doença, mas não procuram tratamento, faz essa negligenciamento da sua doença ou do seu diagnóstico, quais são os riscos e quais são as maiores complicações para quem tem diabetes e não faz o tratamento adequado? Isso é uma coisa importante a gente falar, porque a diabetes é uma doença crônica. Então, depois de descoberta, eu preciso cuidar e preciso acompanhar isso. Então, as principais complicações da diabetes, né? A gente pode falar de retinopatia diabética, que é essa lesão na retina que pode causar perda de visão. Então, a gente fala também de neuropatia diabética, que é quando a diabetes, né, descontrolada, ela afeta os nervos e aí o paciente vai perdendo a sensibilidade. Então, aquele paciente que já não sente os pés, sente formigamento e muitas vezes acaba evoluindo para amputações. Então, as amputações também são dessa causa. A gente sabe também de cardiopatias, né? A diabetes pode afetar o coração. Aumento de risco cardiovascular, então você tem mais chance de ter um infarto, ter um AVC. Além também, né, de lesão renal. Então, a glicemia também afeta o rim. Então, eu posso ter perda de função renal e evoluir para hemodiálise também. Então, assim, amputações, cegueira, feridas que não cicatrizam, perda de função renal evoluindo para diálise ou infarto, tudo isso são complicações da diabetes. Neste 14 de novembro, nós estamos conversando com a endócrino Marina Laís, falando sobre os alertas e riscos relacionados à questão do diabetes. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes. E a gente separou algumas perguntas no nosso quadro É Verdade ou é Mentira? Na atual era do conhecimento, somos bombardeados por inúmeras informações. Mas o que é fato e o que é fake? Está no ar, é verdade ou é mentira? A nossa primeira pergunta, doutora, é verdade ou é mentira? Diabetes é causado pelo consumo de açúcar? Olha, o diabetes pode ser causado pelo consumo de açúcar em excesso, né? Mas a gente tem que falar que não é só o açúcar refinado. A gente tem que pensar nos carboidratos que vão virar açúcar, né? No nosso organismo. Então, o consumo excessivo de açúcar pode sim causar diabetes, mas a gente tem que saber também que os carboidratos, né? Que são pão, macarrão, bolo, bolacha, arroz, tudo isso também vai virar açúcar dentro do seu organismo e pode, em excesso, pode causar diabetes. Muita gente não conhece, né? Acha que é só o açúcar refinado, né? Não tem esse não é conhecimento do só o carboidrato. doce, não é só o açúcar refinado. A gente tem que pensar em carboidrato também. A gente tem agora uma segunda dúvida aí do nosso quadro. É verdade ou é mentira? Verdade ou é mentira que o açúcar de frutas é mais saudável, por isso deve ser consumido sem nenhum tipo de restrição? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem bastante e se enganam bastante, né? O açúcar da fruta também é um açúcar, né? E ele pode ser tão prejudicial quanto o açúcar refinado. Então, depende para que paciente eu estou falando. Então, um paciente diabético não pode fazer o uso de quantas frutas ele quiser por dia, não pode, às vezes, fazer uso de sucos integrais, que tem bastante açúcar. Então, também é maléfico, né? Uma pessoa não diabética, o consumo de fruta, desde que seja numa quantidade razoável,
tudo bem, ela é bem melhor do que você talvez tomar um suco industrializado que venha o açúcar, né? Porque tem as fibras da fruta também. Mas o paciente diabético não, ele precisa ter um limite de consumo de fruta, do suco da fruta também, e algumas frutas têm mais açúcar que outras, então algumas sobem mais a glicemia do que outras. Então a gente vai para mais um aí, verdade ou mentira neste mundo de fake news. Vamos à nossa terceira e última dúvida. Doutora, é verdade ou mentira que é possível ter diabetes e ter uma vida saudável? Totalmente possível, isso é verdade. Tudo vai depender da sua aderência, né? E, então, assim, uma pessoa que tem uma boa aderência, falando na questão de dieta, atividade física, uso correto da medicação, essa pessoa pode viver uma vida normal, né? Porém, ela tem algumas limitações. Então, tudo vai depender também da aderência desse paciente e da aderência medicamentosa, porque muitos ainda não querem tomar medicamento e aí acabam atrapalhando. Mas é super possível você viver uma vida saudável, sem complicações e uma vida normal com a diabetes. Doutora, o uso de bebidas alcoólicas para quem é diabético também é um fator de risco ou não tem estudo que comprova? As bebidas alcoólicas, elas têm também as calorias, né? E algumas bebidas alcoólicas, tipo cerveja, tem carboidrato também, né? E aí acaba subindo a glicemia. Então, assim, o álcool em si, ele vai ser prejudicial por N fatores que a gente já conhece. E a bebida alcoólica, se for uma bebida que leve açúcar ou leve carboidrato, vai subir a glicemia e vai ser prejudicial, principalmente a cerveja. Em pleno 2024, nós temos muitas tecnologias, vários medicamentos avançados, né? Sensores também que indicam a quantidade da taxa glicêmica no organismo. E o que está muito em alta, doutora, são as injeções com Ozempic, né? Por exemplo, quais são os cuidados? Ela é recomendável para quem tem diabetes? Tem gente usando para emagrecer? Como que a gente deve tomar cuidado e ter essas orientações? Essas medicações, elas se chamam análogos do GLP-1 e agora temos, né, já em desenvolvimento análogos duplos e triplos, né? Mas basicamente o que a gente tem hoje no Brasil, o análogo do GLP-1, temos o mais famoso, é a semaglutida, que é o Ozempic. Atualmente a caneta do Ozempic ela é usada para paciente diabético e a caneta do Wegovy é utilizada para pacientes obesos, né? Então é uma medicação que sim está aprovada para tratamento de diabetes tipo 2 e está aprovada também para tratamento de obesidade. São medicações sensacionais, revolucionárias, que chegaram agora, né, nesses últimos anos, para melhorar muito o controle glicêmico do diabético. Também ajuda a perder peso e controlar o peso, porque muitas vezes o paciente diabético está também obeso e com sobrepeso. E são medicações muito seguras, medicações que têm um resultado excelente na diabetes, com diminuição de risco cardiovascular, diminuição de hemoglobina glicada. Então, hoje não é só uma medicação para emagrecer, é uma medicação importante para diabéticos. Quem tem realmente condição, ela é uma medicação que a gente usa ali como número 1. E a gente sabe que cada vez mais estão surgindo novas drogas que estão vindo para melhorar ainda mais a glicemia. Os pacientes que usam Ozempic, doutora, também utilizam insulina, algum outro complemento, ou é só essa medicação, mas também a recomendação de fazer atividades físicas e melhorar a alimentação, né? A atividade física e a alimentação, a dieta, vai ser tratamento para a vida toda e ela é obrigatória para todos os pacientes, independente do tratamento medicamentoso. Geralmente, pacientes que usam, né, o Ozempic, a semaglutida, eles têm um controle tão bom da glicemia que eles não precisam, muitas vezes, de muitos medicamentos. Então, eu tenho um paciente que só toma a semaglutida e fica super bem, abandonou os outros medicamentos via oral. E eu tenho um paciente que ainda toma a semaglutida e toma alguns outros medicamentos. Geralmente, paciente que já usa insulina, a gente até pode fazer a semaglutida, mas geralmente acaba não tirando a insulina, porque esse paciente já tem uma deficiência de insulina, então a gente pode manter os dois juntos, mas é bem raro. Para quem está assistindo aqui o nosso programa, doutora, se identificou às vezes com sintomas, com sinais, ou tem algum parente, amigo e quer fazer alguma recomendação, como buscar apoio, ajuda e informações? O SUS oferece esse tratamento gratuito à população?
Olha, o SUS oferece sim, então a gente tem, depende um pouco de cidade para cidade, mas a gente tem medicamentos gratuitos pelo SUS que a gente consegue pegar sem nenhum custo. Nós temos também o alto custo que vem do governo estadual, que tá com medicações também muito legais para diabetes, que o paciente, dependendo da idade das comorbidades, tem acesso. A insulina, o SUS também fornece, então o SUS fornece a insulina, fornece fitas, aparelho para os pacientes, então ajuda nesse tratamento para quem faz o tratamento pelo SUS, mas realmente, assim, precisa estar com os exames em dia. Então, se você é um paciente com mais de 40 anos, o ideal é que de 6 em 6 meses você faça exames de sangue, realmente veja histórico familiar, muitas vezes tem histórico de mãe e pai diabético, e aí tem que fazer com mais frequência. Mas pelo menos, idealmente, seria uma vez por ano todo mundo colher um check-up ali e saber se não está diabético. Doutora Marina Laís, obrigado pelas informações, por acrescentar nesse assunto tão importante hoje. A gente está celebrando essa data, mas também fazendo essa prevenção. Parabéns pelo seu trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigada. E assim a gente encerra a Hora do Papo desta quinta-feira, 14 de novembro, fazendo esse alerta no Dia Mundial do Diabetes. A seguir tem mais shorts aqui na nossa grade de programação. Fique junto e misturado com a gente. O Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, nesta quinta-feira, 14 de novembro, véspera de feriado. Agradecendo mais uma vez a sua participação, você que acompanha a nossa programação. Mas para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível, a gente conta com a sua participação. Por isso, entre em contato conosco. Na tela os canais para você participar da programação da TV Câmara Taubaté e também do Mix da TV, através do nosso e-mail tvcâmaratte@gmail.com. Você manda a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão. Nas redes sociais, a TV Câmara e a Câmara de Taubaté estão presentes também. No Instagram e no TikTok, você se conecta através do @Câmara Taubaté. Se você quiser assistir ao vivo nossa programação, você tem duas opções. No facebook.com/Câmara Taubaté e também através do youtube.com/TVC Taubaté. No nosso canal do YouTube, você acompanha a nossa programação ao vivo, pode voltar e assistir até 12 horas o conteúdo que acabou de ser exibido. Além disso, você encontra playlists completas de todos os programas aqui da nossa TV. Agora, se quiser mandar o seu texto, o seu áudio, o seu vídeo, você pode utilizar o WhatsApp, o DDD é o 12, e você se conecta com a gente através do 3625-9525. Estão na tela, portanto, todos os canais disponíveis para você participar junto com a gente aqui do Mix da TV. Tem mais shorts nessa quinta-feira, a gente continua mostrando o Desbravando Taubaté, a apresentação especial, programa de abertura da temporada 2024. E a gente selecionou uma matéria que fala um pouco mais sobre a cultura local, como foram os programas produzidos em 2023. Vamos ver? Solta play! Chegamos ao último tema dos nossos melhores momentos da primeira temporada e vamos falar de cultura local. E para falar desse assunto, não poderíamos deixar de fora as figureiras de Taubaté. Então a gente vai rever agora este momento especial do nosso programa que foi ao ar em 2023. Bem, aqui no Desbravando Taubaté, a gente também coloca a mão na massa e a Arlete vai me ensinar passo a passo como faz uma dessas figuras, que é a Joaninha. Arlete, você pode me ajudar? Com certeza, posso sim, é um prazer. Primeiro você vai fazer a bolinha. Depois da bolinha pronta, você vai bater na mesa. Isso, vai fazer uma marquinha na parte de baixo. E com o palito, você vai fazer o rosto da Joaninha, que é uma marquinha só, você não precisa apertar. Aí faz uma marquinha nas costas, que é a marquinha da asa, né? Você pode fazer tipo um Y. Com a tampinha da caneta, você pode fazer o olho. Você faz uma bolinha, depois outra bolinha, depois meia bolinha, depois meia bolinha e a boquinha é uma meia bolinha. Isso, aí ó, ela parece que tá rindo pra você. Aí você faz as bolinhas do corpinho dela. Depois das bolinhas prontas, você vai colocar as anteninhas, que são aqueles araminhos, mais umas bolinhas em cima delas.
Já posso me tornar figureira aqui da casa, Arlete? Pode sim, quando você quiser. E ainda falando de tradições locais, o programa foi até Quiririm e fizemos 2 programas especiais na colônia italiana mais famosa do Vale. Para falar mais sobre este programa, a gente conversa agora com o Eric Lopes, o nosso produtor. Muito obrigado, Josivaldo, pelo convite. Eric, conta pra gente qual é o desafio da produção em Quiririm. O desafio ali foi conseguir pessoas que pudessem vir até nós e contar as histórias. A gente conseguiu o seu Alair, que é aquele senhor de 93 anos, morador, nascido na colônia de pais italianos. E a gente conseguiu também a Marisa, que foi muito gentil para trazer a culinária italiana pra gente. Ela tinha uma viagem marcada no dia da gravação, chegou mais cedo para ajudar a gente, trouxe, né, as comidas típicas ali de Quiririm. E a gente pôde, obviamente, depois saborear essas comidas. Foi um dos programas mais saborosos. Ainda falando de Quiririm, o seu Alair Corbani, que o Eric acabou de lembrar aqui pra gente, contou muitas histórias. Mas o nosso programa tem só meia hora no ar e não deu pra contar todas as histórias dele. Então a gente separou um trecho inédito que conta mais das façanhas dele no Esporte Clube Quiririm. É o que a gente vai acompanhar a seguir. Vocês eram famosos aqui em Quiririm, vinha muita gente assistir, vocês iam jogar em outros estados? Na minha época, e as moças iam assistir jogo, sabe? Eu tinha. Então tinha muita torcida, italianada gosta de futebol. Então eu joguei dos 15 anos até os 45, depois fiquei diretor de 58 até 68, como diretor de esporte. Mas nesse intervalo de 45 mais ou menos, por desavença com o futebol, parou o futebol. Aí formamos um time de rua, o nome de Nacional, de 50, sabe? Catamos lá 2 ou 3 vezes, formamos um time, compramos camisa, porque eles não emprestaram a camisa da gente. Eu disse no Gadiola, falou assim, olha, eu podia ceder isso para você, mas o Quiririm tem nome, né? E vocês vão jogar aí, para baixo para cima, aí não fica bem. Vamos fazer uma lista aí, eu ajudo, vocês compram uma camisa diferente e formam seus times de rua. E formamos um time com a faixa azul, nome de Nacional. Aí jogamos, começamos a jogar. Até jogador do Corinthians, Belfari, vinha passar férias em Quiririm, pegava beira para jogar de domingo ali, sabe? Histórias interessantes e personagens marcantes. Este é o Desbravando Taubaté, aqui na programação da TV Câmara. Lembrando que você assiste todos os programas da temporada 2023 e também da temporada 2024 no nosso canal, youtube.com/TVC Taubaté. Vai até lá e acesse na íntegra o conteúdo que foi preparado especialmente para você. E agora tem mais shorts aqui da nossa programação. O Você Entrevista é o programa que traz especialistas para tirar dúvidas relacionadas ao nosso dia a dia. E agora a gente vai trazer para você um assunto muito importante, que é a locação por temporada. Afinal de contas, estamos nos aproximando das festas de final de ano e também do verão, período em que as pessoas procuram casas de temporada. Quem tira essas dicas para a gente agora, quem traz, melhor dizendo, essas dicas, é o Dr. Gustavo Boller. Vamos ver? Solta o play. A hotelaria é um ramo da prestação de serviço. Então, por se enquadrar como prestação de serviço, o hóspede ele está totalmente amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, obviamente por todos os direitos inerentes ao consumidor. Dentre eles, nós vamos destacar o direito a uma hospedagem sadia, direito de ressarcimento em caso de danos, direito de informação, direito à acessibilidade, direito de reembolso no caso de descumprimento contratual por parte do hotel. Então, o hóspede ele está amplamente amparado por tudo que está constando no Código de Defesa do Consumidor. Sim, o hóspede também tem deveres. E esses deveres devem estar constando na política de informação do estabelecimento. Ele deve informar de forma clara quais são os deveres dos seus hóspedes, seja através do site, seja através do contrato, mas ele precisa informar. E varia de estabelecimento para estabelecimento, mas o básico seria respeitar o horário de silêncio, não fumar em determinadas áreas ou não fumar dentro do estabelecimento,
não lavar roupa dentro do chuveiro, não colocar roupa para secar em varanda ou sacada, realizar o cancelamento em caso de não comparecimento, chamado de no-show, para que o hotel não venha a perder uma hospedagem devido a não cancelamento. Então, todos os deveres também existem e devem ser expostos de forma clara ao consumidor. Sim, da mesma forma que o proprietário pode restringir, no caso de uma locação, o estabelecimento também pode restringir hóspede e animais dentro do seu estabelecimento. Com relação aos hóspedes, a situação fica um pouquinho mais delicada, porque muitas vezes a pessoa viaja para visitar um parente ou acaba encontrando um amigo na cidade, em férias, alguma coisa, fala, vai no meu hotel para nós conversarmos. Então, os hotéis acabam restringindo o acesso aos quartos, mas acaba permitindo no lobby, no bar e restaurante. Mas aos quartos, os hotéis acabam proibindo, mas é possível sim, desde que devidamente informado. Overbooking, nós ouvimos falar muito overbooking nos casos de empresas aéreas, né, que quando existem mais passageiros do que assentos. É a mesma situação para os hotéis. Existem mais hóspedes do que leitos. Geralmente trata-se de um marketing mal feito, uma estratégia administrativa mal feita pelo estabelecimento. Então, o que seria o correto? Para evitar problemas maiores, seria o estabelecimento possibilitar um upgrade sem custo para o hóspede, para que ele se mantenha no hotel, um quarto de melhor qualidade, ou um quarto de pior qualidade do que aquele que ele está, ter o reembolso da diferença do valor, ou alocar esse hóspede em hotéis e pousadas parceiras, ou ainda o cancelamento da reserva com o devido reembolso dos valores ao hóspede, podendo ainda o estabelecimento se sujeitar a um eventual danos causados ao hóspede, ou seu não hóspede, né? Porque na verdade ele não pôde se hospedar. Entende-se como uma alocação por temporada, porque o prazo... Dificilmente você vê uma pessoa ficando 30, 60, 90 dias em um hotel ou em uma pousada, enquanto que a alocação por temporada permite todo esse tempo de até 90 dias, e o que esses sites também permite que possa acontecer, como diz, caso de estudo, caso de mudança temporária, até por reforma em sua casa, ou para a pessoa estar se estabelecendo numa nova cidade, está procurando um imóvel para alocar de forma definitiva, então ele é visto como uma alocação. Sim, o Código de Defesa do Consumidor os coloca dentro de uma cadeia de consumo. Então, o site, a agência, seja quem for, eles também possuem responsabilidade sobre eventuais danos causados ao consumidor. Seja ele o hóspede de um hotel, o hóspede de uma pousada, bem como o inquilino no caso de um aluguel por temporada. Gostou dessas dicas? Tem outras no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. É só você acessar a playlist do programa Você Entrevista. A seguir, mais de 960 mil veículos devem passar pela Dutra e Rio Santos no feriado da Proclamação da República. As dicas para quem vai pegar a estrada você confere no próximo bloco. Fique com a gente junto e misturado aqui na nossa programação. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Mix da TV nesta quinta-feira, 14 de novembro. E agora tem a segunda parte do nosso Mix de Notícias.
Hora de você ficar bem informado e se atualizar com a gente. Acabamos de ver a Hora do Papo agora há pouco no segundo bloco, falando sobre o Dia Mundial do Diabetes. Então fica um alerta interessante aí para você. No dia 23 de novembro, das 8 às 11h30 da manhã, tem um evento gratuito sobre o tema. Os participantes irão conhecer histórias de superação e ganhar produtos que podem ajudar no tratamento. Organizado pela nutricionista e educadora em diabetes Fernanda Tupinambá, o Diabetes Day Taubaté está na segunda edição, tem como objetivo aumentar a conscientização da população sobre a importância do diagnóstico precoce e do controle da doença, que atinge mais de 500 milhão de pessoas no mundo, sendo cerca de 20 milhões somente aqui no Brasil, segundo dados da Federação Internacional de Diabetes. Gratuito e presencial, o evento será realizado na Associação Comercial Industrial de Taubaté, no centro da cidade. São 90 vagas e cada participante receberá um kit contendo revista Momento Diabetes e produtos voltados para uma vida saudável. Além disso, haverá sorteio de brindes especiais, como sensor de glicose e livros sobre maratonas e insulina. As palestras serão ministradas por médica endocrinologista, nutricionista, dentista e profissional de educação física. E haverá também uma roda de conversa com influenciadores que convivem com diabetes. Inscrições e informações pelo WhatsApp. O DDD é o 11 98815 1735. E a próxima notícia para a gente encerrar o nosso Mix véspera de feriado é justamente o assunto aí para quem vai pegar as estradas. De hoje até dia 17 de novembro, feriado da Proclamação da República, deve circular aí pelas rodovias, tanto pela Via Dutra e a Rio Santos, mais de 960 mil veículos, conforme previsão da concessionária. O movimento nas duas rodovias deve ser intenso, já começando hoje, quinta-feira, saída para o feriado, sendo o horário mais movimentado aí das 7 às 9 horas da noite. A previsão é que cerca de 16 mil veículos circulem nesse intervalo de 3 horas. Já no retorno do feriado prolongado, o horário de maior movimento será das 9 às 13 horas, com previsão de pouco mais de 18 mil veículos. Para esse período, com um volume maior de veículos, a concessionária reforça as dicas sobre o uso correto do acostamento. A orientação é sinalizar o veículo e aguardar fora do mesmo em um local seguro, como canteiro lateral, sempre olhando para o tráfego da rodovia até a chegada das viaturas de socorro. Outra importante dica da concessionária para o motorista é que, ao avistar um veículo em atendimento no acostamento, ele reduza a velocidade e, sempre que possível, sinalize e mude de faixa. Além disso, se precisar parar no acostamento, sinalize o local, ligue o pisca-alerta e posicione o triângulo de segurança. Também é importante que você desocupe o veículo, deixando todos os ocupantes distantes da rodovia. Dê atenção especial às crianças e também aos animais de estimação. O uso do acostamento é permitido apenas em casos de emergência, como problemas mecânicos e também socorro médico. A concessionária ressalta que, ao passar pelos trechos em obras, o motorista deve redobrar a atenção e respeitar a sinalização implantada e também o limite de velocidade do trecho. Essas informações que encerram o nosso Mix de Notícia são do site da CCR Nova Dutra. E agora tem mais shorts aqui na nossa programação. A gente está acompanhando o nosso especial de 20 anos aqui da TV Câmara Taubaté. E o último trecho que a gente selecionou para você fala da contratação dos novos servidores públicos. Vamos ver? Solta o play. E para continuar com minha trajetória de sucesso e pioneirismo, é fundamental contar com ideias novas e servidores novos. Olho para trás com gratidão a todos que já passaram por aqui. Olho para os lados para quem segue comigo nesta parceria. E foco no caminho que se abre à minha frente para filmar os próximos capítulos da minha história. Os desafios são muitos, né? São muitos. Mas são pessoas capacitadas, pessoas concursadas, que eu também tive o privilégio de autorizar esse concurso para trazer mais funcionários. Eu trabalho aqui como produtor desde o começo de 2023, mas como estagiário eu já estava aqui desde 2021. A atividade que eu mais faço aqui, é a edição de vídeo mesmo, mas também tenho conseguido exercitar tudo aquilo que eu já tinha aprendido na faculdade de jornalismo. Fazer parte da TV Câmara é como fazer parte de uma outra família, eu diria.
Assim como uma família normal, a gente tem briga, a gente tem momentos felizes, a gente tem de tudo aqui. Tem loucura, muita loucura, mas no final a gente quer sempre um ajudar o outro e, é claro, fazer um trabalho que dê orgulho para todo mundo aqui dentro. Eu sou apresentadora legislativa de rádio e televisão. Estou aqui desde agosto de 2023. Em 2011 e 2012, eu também fui estagiária aqui na Câmara. Na época, eu atuei na assessoria de imprensa. Fazer parte de uma TV legislativa também é uma grande responsabilidade, porque a gente dá voz para as atividades legislativas, faz com que isso chegue na casa das pessoas. Você pode rever este e outros programas durante a nossa programação ou por meio das nossas plataformas digitais. Eu sou auxiliar legislativo de operações e eu atuo aqui na TV desde junho de 2023. A experiência está sendo maravilhosa, incrível, que eu estou tendo a oportunidade de aprender outras funções que eu não tinha tido ainda a oportunidade de desempenhar, né? Antes eu tinha trabalhado mais como cinegrafista só. E é legal que agora está sendo mais dinâmico o meu dia a dia por decorrência dessas outras funções que eu estou aprendendo com o Andrezinho, com o Lucas. Meu cargo e quando eu entrei, né? Auxiliar legislativo de produção televisiva, entrei dia 5 de abril desse ano. Então, para mim está sendo uma experiência muito nova, muito desafiadora, vários assuntos para aprender, vários termos técnicos. Assim, é um desafio muito grande. Então, basicamente, a função do produtor é encontrar pessoas para serem entrevistadas, encontrar algumas locações para serem as filmagens. Basicamente, o contato dia a dia com pessoas, pelo WhatsApp, por telefone. É uma importância muito grande fazer parte de uma TV que é legislativa e pública, porque ela é um serviço de utilidade pública, né? Aqui a gente passa, além dos projetos que estão tramitando na casa, as fiscalizações também que os vereadores estão fazendo. A gente pode fazer programas que explicam as leis que são criadas aqui. A gente consegue trazer ONGs para cá. A gente pode levar informações de especialistas na área. Quanto mais público isso for, quanto mais acessível isso for, melhor. Para atingir novos públicos, eu acredito que a TV Câmara tem que focar na questão da democracia da informação. Os jovens são importantes e é por isso que a gente tem que estar presente nas redes sociais, nas mais novas, como o TikTok, o Twitter, enfim. Tem que estar presente em todos os lugares, mas tem que ter acesso. Porque às vezes o jovem de periferia não tem acesso à internet. Para se aproximar assim, do público mais jovem, para mim, a TV, seria falar mais a linguagem do público atual. Então, tipo, trazer essa identidade, esses assuntos mais, atuais e falar essa linguagem mais jovem, eu acho que consegue trazer mais esse público para a TV. Eu acredito que ela vai acompanhar, né, as tendências tecnológicas que estão por vir, como a TV digital 3.0 que está chegando, e eu acho que a gente vai embarcar nessa onda também. A gente vai ter aí conteúdos mais segmentados para a população no futuro. Eu acredito que as expectativas para a TV Câmara daqui para frente seja ampliar ainda mais os programas, aquilo que é feito, é transmitido. Vamos dizer assim, transformar essa TV, que apesar de ser legislativa, numa TV que seja atrativa para a população, que ela tenha orgulho de falar: essa é a TV Câmara da minha cidade, eu tenho esses programas, sabe? E trazer a TV, fazer parte do cotidiano, do dia a dia do cidadão. Eu espero que tudo que a gente fez hoje, que a gente faz hoje, seja uma base, um alicerce, para que a gente possa construir cada vez mais uma TV mais legal, que já é uma das maiores TVs aqui do Vale do Paraíba e do estado de São Paulo. Então, eu desejo que a TV tenha muito fôlego, muita vontade de querer fazer a diferença para a população taubatiana e que consiga levar muita informação de qualidade, muita educação política e que ela continue sendo referência no Vale daquilo que ela se propõe a fazer. Você acompanhou o último trecho aí do especial de 20 anos da TV Câmara Taubaté. O documentário em 3 partes está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Vale você ir até lá, acessar e acompanhar a nossa história na íntegra.
E com este short aqui da nossa programação, chegamos ao final de mais um Mix da TV, nesta quinta-feira, 14 de novembro, agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Amanhã é feriado, então desejo para você um ótimo feriado prolongado e o Mix da TV volta na próxima segunda-feira. E a gente começa uma série de programas especiais com as entrevistas do antigo Boa Tarde Taubaté e também da Hora do Papo no Mix da TV. Bom final de semana para você, até segunda e continue junto e misturado com a nossa programação.